Feliz Páscoa para todos. Sei que você hoje, a maioria de nós aqui talvez teve o privilégio de almoçar com a família ou com amigos, comemorando esse dia tão especial para nós. E eu queria iniciar aqui em Lucas capítulo 22. Que você pudesse abrir comigo agora. Vocês estão nos visitando também, são muito bem-vindos aqui hoje. Que você possa acompanhar agora nas Escrituras. Se você não tem uma Bíblia, lê com a pessoa do seu lado. A Bíblia diz assim. Pode colocar aquela imagem aqui, tá? Por favor. Quando chegou a hora, Lucas 22, versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês. Pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei desse vinho, até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois de jantar, no mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Provavelmente essa semana, muitos de nós aqui teve a oportunidade de ou ver um vídeo, ou ver uma mensagem no Facebook, retratando esse momento, onde os discípulos se sentaram à mesa com Jesus. E era mais ou menos assim, uma mesa em forma de U. Não haviam cadeiras, eles sentavam em almofadas ou em coisas onde eles pudessem sentar e ficar com os pés dobrados, meio que de lado, assim para trás, com os pés para trás. E ali eles comeram com Jesus esse jantar da última Páscoa. E nós vamos entender o porquê disso. Mas eu gostaria de salientar especialmente desse trecho que nós lemos agora, o versículo 19, onde ele diz: façam isso em memória de mim. Por que será que Jesus pediu isso? Para que comesse aquele jantar, passasse aquele momento com Jesus ali, onde Jesus tinha programado estar com eles, momentos antes de começar todo o sofrimento de Jesus. Por que será que Jesus pediu para que eles fizessem aquilo em memória dele? Será que ele queria consideração? Será que Jesus queria um reconhecimento? Sabe, irmãos, na verdade, a memória faz toda a diferença nas nossas vidas. O que seria de nós se a gente não tivesse memória, se nós não tivéssemos memória? Tenta imaginar isso. O que seria de nós se nós não tivéssemos memória? Memória faz toda a diferença nas nossas vidas. Memória fez você lembrar que hoje o culto é 17h30 aqui na Barra Funda. Memória fez você lembrar de que você tem uma profissão e quando você vai trabalhar, você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu dos seus estudos, da sua carreira. A memória nos faz lembrar de onde nós viemos e para onde nós vamos, onde nós estamos e o que nós nos tornamos. A memória, ela nos faz lembrar da história, da nossa história. Sabe, é interessante quando você pega umas fotos e você começa a lembrar dos momentos, daquele momento que você tirou aquela foto. Tem toda uma história por trás, um momento especial, onde só você e quem estava na foto ali, sabe dizer
sabe, lembrar, ou ter a memória daqueles momentos. Sabe, Alzheimer é uma doença triste, não é verdade? Porque ela vai matando a memória. A minha mãe faleceu com essa doença. Meu sogro, pai da Rosângela, ele tem Alzheimer hoje. E a memória vai se apagando. E as pessoas vão morrendo vivas. E é triste isso. Porque as memórias vão se apagando. Sabe, a memória faz nos lembrar de votos que nós fizemos no passado. Lá no teu casamento, lembra? Os votos que você fez, quem é casado aqui, você estava lá diante do altar e você fez umas promessas a Deus, não é? Sabe, agora, dia 11 de maio, eu vou completar 28 anos de casado. Nós tiramos uma semana aqui, eu e a patroa. A gente foi descansar um pouquinho, curtir nosso casamento. E eu fiquei pensando como essa mulher é santa, meu Deus. Me aguentar por 28 anos, não é fácil, né? Mas a gente pôde lembrar dos votos que nós fizemos, lembrar das vezes das conversas que nós tivemos. Eu me lembro quando eu vi a Rosângela pela primeira vez, ainda consigo lembrar. Eu lembro até a cor da calça que ela estava vestindo, da camisa. Eu estava andando, o pai dela passou com o carro do meu lado, não conhecia ela ainda, e deixou ela na minha frente, e ela foi andando. Coincidentemente, ela estava no mesmo lugar que eu estava indo, e eu falei, eu vou namorar com essa menina aí, ó. Pedi ela em namoro, e ela falou não. Demorou 1 ano para aceitar. Ela não ia perder o bonitão aqui, né? Ela pensou bem, e ela refez a decisão dela, sábia. Eu lembro do meu batismo, o dia, como se fosse hoje. Eu lembro a posição das pessoas na roda. Eu lembro das músicas que nós cantamos no dia do meu batismo. Eu sei que talvez muitos de vocês aqui relembram, talvez até alguns cheiros. Você vai relembrar desses momentos especiais da vida. Sabe, nós fazemos alguns contratos e assinamos. Sabe para quê? Para que serve um contrato? Para você não esquecer do que você falou. Não é? Para os termos que você assinou estarem lá registrados e você não falar depois, eu não falei isso não. Falou sim, está aqui assinado, você assinou. Não é? E por aí vai, memórias fazem com que nós tenhamos um passado, relembremos nosso passado, a nossa história. Memórias também nos ajudam a não cometer os mesmos erros, porque você lembra do que você fez e fala, não vou fazer de novo, né? Às vezes a gente é meio cabeça dura, né? A gente já cometeu erro e comete de novo, até o galo doer, e aí a gente começa a não fazer mais, né? Memórias de eventos dolorosos que geraram dor na sua vida. A falta de memória também causa alguns problemas. Por exemplo, esquecer da data do seu aniversário de casamento. Você sabe? Vira para sua esposa agora e fala a data de casamento. Homem. Ixi, vai ter um monte de problema hoje. Vai ter DR hoje. Eu lembro, 11 de maio de 1991. Tô certo? Também eu decorei, fiz a pregação aqui, decorei antes. É errar, né? Sabe, algumas coisas dá problema se você não lembrar, como a data de casamento. Esquecer de elogiar a esposa quando ela sai e fala para você, querido, estou indo no cabeleireiro. E aí você esquece que ela foi. E quando ela chega, ela fica aguardando você falar alguma coisa. Se você não lembrou que ela foi no cabeleireiro fazer o cabelo, vai ficar pior para você. Porque ela vai falar para você assim, querido, você está notando alguma coisa diferente em mim?
E aí você fala, meu Deus, e agora? Agora a casa caiu. Porque se eu falar errado, vai ser aqui a semana de DR. Então quando ela fala para você que ela vai no salão, você lembra o que ela vai fazer. Nem que seja a unha do pé, hein? Sabe, esquecer de pagar uma conta. Na verdade, esquecer de pagar uma conta, você sabe que depois você vai ter que pagar o quê? Juros. E alguns juros são bem altos, né? Esquecer de onde você estacionou o carro. Já aconteceu com você já? Comigo já aconteceu quando eu estava saindo com a Rosângela para conquistá-la. Fui ao shopping com ela, saí, peguei o carro emprestado do pai, né? Porque não tinha carro naquela época. Deixei o carro num shopping. Aí saímos, fomos passear, eu não sabia que tinha um shopping perto do outro. Fui buscar o carro no outro shopping. Quase deixei o segurança doido lá. Até lembrar que o carro estava no outro shopping. Esquecer de aniversário de amigos. Quando eles estão na sua frente. Imagina, você está conversando com o teu amigo. Ele fez aniversário, você esqueceu. Aí chega alguém e fala assim, parabéns! Aí você fica com aquela cara de paisagem assim, tentando achar uma desculpa. E aí você pede até perdão, né? São vários motivos que causam problemas para nós se nós esquecemos. Mas o pior esquecimento que nós podemos ter é esquecer de Deus. O pior esquecimento que nós podemos ter é esquecer de Deus e o que Ele tem feito pelas nossas vidas. Deus nos conhece perfeitamente. E Ele sabe que nós temos problemas de memória. E Ele sabe que nós temos dificuldades com essa coisa da memória. E para isso Ele cria alguns marcos na nossa vida. Você vê na história de Deus com os homens, Deus foi criando alguns marcos na vida, para que o homem fosse lembrando e não esquecesse de Deus, para sempre o adorar. Sabe, foi isso que Jesus fez nesse jantar aqui. Criou um marco inesquecível, que até hoje nós estamos lembrando. Um marco na vida dos discípulos. Sabe, eu quero voltar um pouquinho, 1300 anos mais ou menos, antes desse evento aqui. Volta um pouquinho na história, 1300 anos, um pouquinho de tempo só, 1300 anos. Quando os judeus saíram do Egito, o povo de Israel saiu do Egito escravo, liberto da escravidão, por Moisés, guiados por Moisés, e iniciaram a caminhada até a terra prometida. E olha o que acontece, o que Deus fala para eles, nesse dia da saída deles, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, abre comigo. Depois nós voltamos para cá de novo. Êxodo 12, versículo 1. Mais ou menos 1300 anos voltando na história. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: Esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês. E na tarde desse dia todo o povo de israelita, matará os animais. Pegará um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas, nas casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, coma depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor.
Essa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemore esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Sabe, essa foi a Páscoa, a origem da Páscoa do hebraico. Eu queria que vocês colocassem aquela outra, isso aqui, ó. Essa atitude, esse ato de passar o sangue ali no batente das portas, deu o nome, originou o nome que hoje nós chamamos de Páscoa, que do hebraico, pode pôr outro, por favor, do nome, significa Resash, falando no hebraico, viu? Estou estudando hebraico agora, estou arrasando. Fiquei umas 5 horas decorando só essa palavra para falar. Resach. Do português, Pesach, que significa passagem, passando sobre. Deixando a ideia de que naquela noite, as casas nos batentes, onde aquele sangue do cordeiro não tivesse ali borrifado no batente, o anjo da morte passaria e os primeiros filhos de todas as crias, inclusive os seres humanos, morreriam. Sabe, 40 anos depois de andarem no deserto, eles atravessaram o Rio Jordão e finalmente conquistaram a terra de Canaã. E eles comemoraram, ao entrar na terra de Canaã, ao estarem lá em Canaã, eles comemoraram a Páscoa, de novo. E desse dia em diante, parou de cair maná do céu. E eles passaram a comer os frutos da terra de Canaã. E desse dia, Deus dá a eles uma direção bem específica, que eu quero ler com vocês agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Uma escritura que talvez você já leu N vezes, para sua família, em alguma devocional que você já fez. Deuteronômio 6, de 4 a 9. E olha que relação interessante que tem essa escritura com... Põe aquele do batente de novo. Do batente da porta. Você vai ver a relação que tem essa escritura com essa figura aqui, com esse ato. Vamos ler juntos aqui, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é o nosso Deus. Portanto, ame o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guarde sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, e não deixe de ensinar a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Naquela época, o anjo da morte passaria, e esse ato de colocar no batente das portas o sangue do cordeiro, livraria, protegeria a casa das pessoas, dos israelitas. E depois de entrar na terra prometida, Deus fala, olha, amarre essas leis nos braços, na testa, para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das suas casas e nos seus portões. Agora, quem daria proteção para o povo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo lida, sendo seguida, obedecida nas suas casas. É assim que nós vemos hoje a palavra de Deus na nossa vida, irmãos. Quando nós estamos
diariamente lendo nossas Bíblias, falando para os nossos filhos, colocando princípios bíblicos dentro de casa, desde quando os seus filhos são pequenos, entendendo que isso vai livrá-los da morte, que isso vai protegê-lo da maldade desse mundo. Como anda a nossa devoção pela palavra de Deus? Sabe, estudando a história do cristianismo, você vê que vários homens morreram queimados. Porque na história do cristianismo, por incrível que pareça, muitas vezes a Bíblia foi escondida. A palavra de Deus foi escondida. E homens, por quererem divulgar a palavra de Deus, deixá-la ao livre acesso que nós temos hoje, foram queimados. E hoje nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Está aí para você ler, para você estudar, para você pôr em prática a qualquer momento. Sabe por que eu quis falar sobre aquela frase, quando Jesus falou, façam isso em memória de mim? Falando da memória, porque logo após o povo de Israel, quando eles entraram em Canaã, e eles ficaram lá em Canaã por um tempo, sabe o que aconteceu? Olha comigo agora, em Juízes, capítulo 2, versículo 9. Olha que impressionante o que a nossa memória, se nós não cuidarmos dela, se nós não lembrarmos diariamente e praticarmos diariamente o que nós aprendemos de Deus, olha o que pode acontecer. Em Juízes 2, versículo 9, diz assim: ele foi sepultado no próprio pedaço de terra em Timate-Heres. Ele está falando da morte de Josué. Na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Sabe, Josué tinha entrado na terra prometida, estabeleceu o povo lá, aquela geração morreu, e os seus filhos não lembravam mais de Deus. E o que Deus tinha feito por ele. Uma geração, vamos colocar talvez 20, 30, 40 anos, não sei. Só a nossa igreja tem isso aí, 30 anos. Imagina, uma geração foi suficiente para que um povo se esquecesse de Deus. Sabe, foram 1.300 anos de história. Depois você vai lendo o Novo Testamento, você vê que 1.300 anos de história do povo se afastando de Deus, e Deus levantando homens, profetas, que muitas vezes trazia de novo a Bíblia, a palavra de Deus, que estava perdida, estava esquecida, e o povo voltava para Deus, voltava a lembrar de Deus, a se recomprometer com Deus. Aí passava um tempo, se esquecia de novo, e vai uma sucessão de idas e vindas, até chegarmos aqui, naquele jantar da Páscoa. 1.300 anos, provavelmente. E Jesus faz uma nova aliança. A aliança feita pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus sabia que logo em seguida ele seria preso, ele passaria pelo Calvário, e ali ele faz o último jantar, a última Páscoa dessa configuração, lembrando da libertação do Egito. Essa Páscoa que Jesus comeu com os discípulos, a gente não comemora mais. Os israelitas, talvez o povo judeu ainda comemora, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas o mundo cristão não comemora mais aquela Páscoa. Aquela Páscoa foi renovada por Jesus. Agora a passagem é da morte para a vida. Com a ressurreição de Jesus. E sabe quando nós comemoramos a Páscoa? Essa Páscoa da nova aliança, não é hoje não, dia 21 de abril não.
Todo domingo, quando você toma ceia aqui, juntos, nós estamos comemorando essa nova aliança. Todo domingo, quando alguém sobe aqui, lembra da morte e ressurreição de Jesus, nós precisamos relembrar, colocar nossa memória para trabalhar, lembrar da gratidão, por que eu estou aqui, o que isso significa na minha vida. A gente precisa fazer uma renovação das nossas memórias, porque senão a gente esquece. A gente esquece. Foi a aliança que Jesus fez. Por que então? Ele falou, façam isso em memória de mim. Porque Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Porque facilmente esquecemos. Porque nós somos seguidores de Jesus. E se nós somos chamados a seguir Jesus, nós precisamos lembrar o que o Messias fez, o que o Senhor fez. Nós precisamos lembrar que Jesus perdoou os que estavam ali na frente dele, quando ele estava na cruz. Ele perdoou. Ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E para nós lembrarmos para nós, e eu estou perdoando as pessoas? Eu preciso lembrar de Jesus. Façam isso em memória de mim. Eu preciso lembrar de Jesus. Jesus perdoou. E você, perdoou? Tem perdoado as pessoas que têm te ofendido? Tem perdoado seu marido que brigou com você por uma coisa injusta, talvez? Sua esposa? Tem perdoado seu irmão que talvez falou algo para você que te machucou? Tem perdoado o passado? Seguir Jesus é isso. É seguir os passos do mestre. Ele veio aqui, ele perdoou. Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós estamos lavando os pés uns dos outros, servindo uns aos outros. Ou nós estamos entrando aqui querendo que lave os nossos pés, que alguém me sirva, me atenda às minhas necessidades. Jesus falou, faça isso em memória de mim. Ele falou, lava os pés dos discípulos, dos seus discípulos. Lava os pés uns dos outros. Sirvam uns aos outros. Jesus amou e teve muita paciência com os seus discípulos. Nós estamos praticando paciência, porque lidar com gente, meu irmão, se você não tem paciência, procura outra coisa para fazer. Não é verdade? Ser humano é isso mesmo. Acerta aqui, erra ali, te alegra aqui, te despreza ali. Decepção faz parte de lidar uns com os outros. Jesus amou os marginalizados. E nós? Estamos seguindo Jesus? Jesus amou até o fim. E nós? E você? Está amando até o fim? Façam isso em memória de mim. Não é uma coisa nostálgica de lembrarmos só o ato da crucificação. É lembrar o que Jesus fez no dia a dia, no caminhar com os discípulos. E ele falou, vão lá, façam isso em memória de mim. Sejam meus seguidores. Jesus orou muito. Façam isso em memória de mim. Devemos orar muito. Sabe uma das cenas mais emocionantes quando eu lembro, ou quando eu vejo algum vídeo, é a cena de Atos 1, onde Jesus sobe, ele é elevado diante dos discípulos. E os discípulos ficam extasiados, olhando Jesus ir para os céus. E aí aparecem dois anjos e falam, ó, o que vocês estão fazendo aí olhando para cima? Vamos trabalhar aí, meu irmão, vamos trabalhar aí, ó. Porque daqui a pouco, do mesmo jeito que ele está indo aí, ele vai voltar. Você imaginou, nós estamos aqui, apenas segunda-feira, talvez, terça-feira, você está lá na janela da sua casa, de repente, um clarão lá no fundo. Não é um avião. O céu está se abrindo. E Jesus está voltando. Porque a Bíblia fala que do mesmo modo que ele foi, ele vai voltar. Isso pode acontecer em qualquer momento. E aí a pergunta é, nós estamos fazendo isso em memória de Jesus? Nós estamos vivendo cada dia, lembrando, tendo as memórias de Jesus, do que ele fez e pondo em prática na nossa vida? Sabe, tem uma escritura, Lamentações capítulo 3, versículo 21, você não precisa ir até lá.
Quando Jeremias, ele fala de um cenário bem difícil ao redor dele, de destruição, de violência, e aí ele diz assim: trago à minha memória o que pode me dar esperança. Eu não sei como você veio aqui hoje, como você passou essa semana, ou como você está vivendo ultimamente. Mas com certeza todo mundo aqui tem uma pedra no sapato ali, que você pisa e dói. Ou é um relacionamento, ou é um problema financeiro, é saúde, às vezes relacionamento. Todos nós temos alguns problemas, não é? E aquelas coisas vão nos consumindo. Mas quando nós fazemos esse exercício de trazer à nossa mente as coisas que dão esperança, isso renova a nossa alegria, não é? Quando você pensa em Jesus voltando, você pensa que Jesus vai voltar, e que nós somos privilegiados de sermos seguidores de Jesus, e nós vamos estar aqui esperando Jesus. Por isso que ele falou: façam isso em memória de mim. Os irmãos estão entrando com a bandeja da ceia agora. Eu queria que você, enquanto eu vou terminando aqui, você pode pegar o pão e o vinho. Nós vamos tomar a Santa Ceia juntos. Jesus falou: façam em memória de mim. E as memórias que nós precisamos construir hoje, irmãos. Eu sei que todos nós temos memórias de coisas do passado da nossa vida, mas também hoje precisamos construir memórias para o amanhã. Quais são as memórias que nós estamos construindo hoje, na nossa caminhada com Deus, para você lembrar amanhã, para você contar para os seus filhos amanhã? Por isso, irmãos, essa é a Pessach. Pessach. A passagem da morte para a vida. Nós só estamos aqui hoje porque houve essa passagem da morte para a vida. Nós só temos a esperança de estar nesse jantar que Jesus falou, que ele vai jantar no reino dos céus, porque houve essa passagem da morte para a vida. E agora eu quero orar com você, enquanto você come o pão, e você toma agora o suco de uva, lembrando desse último jantar de Jesus, dessa renovação, dessa nova aliança que ele fez conosco hoje, que até hoje agora nós estamos comemorando, que a nossa razão está aqui, que nós possamos ter essas memórias, e seguir Jesus, os passos de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai, é tão impressionante olhar a história, como o Senhor tem nos amado, ao ponto de vir aqui nessa terra, e nos trazer o melhor que o Senhor tinha para nós. Dar o seu Filho, Jesus, que suportou vestir a nossa carne, que foi um exemplo de homem, ser humano, sem pecado, que serviu como esse cordeiro, sem defeito, que foi sacrificado para nos salvar, Deus, para nos dar essa esperança. Hoje não celebramos mais a Páscoa dos judeus, nós celebramos a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa da ressurreição. Nós adoramos um Deus que ressuscitou. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que cada dia o Senhor renova a maneira como o Senhor nos vê, por causa de Jesus. Pai, eu sei que talvez alguns de nós aqui tenham desanimado na caminhada, às vezes distraído, às vezes ficado sem esperança, às vezes afundado nos problemas, ou muitas vezes se perdido no meio dos problemas, das mágoas, ou das dificuldades. Mas quando nós olhamos para o Senhor, para o seu amor, Deus, quando nós lembramos do nível de amor que o Senhor foi capaz de chegar para nos salvar,
Isso enche nosso coração de esperança. Pai, a minha oração é que cada um aqui vai colocar essa esperança em mente cada dia. E cada vez que nós estivermos aqui comemorando, tomando a ceia, lembrarmos dessa esperança, dessa passagem da morte para a vida. Dessa esperança que nós temos hoje, Deus, de caminhar até o dia que Jesus vai abrir os céus. E da mesma maneira que Ele foi elevado aos céus, Ele vai voltar e vai nos levar com Ele, Deus, para estarmos juntos do Senhor. Pai, esta é a nossa esperança. Quando pensamos nisso, nossos corações se animam. As nossas dores se minimizam. O que é difícil fica pequeno para nós. Porque temos algo muito maior. Obrigado por Cristo. Que hoje é um dia que mundialmente as pessoas lembram da Páscoa. Mas na verdade a Páscoa é todo dia na vida do cristão. Lembrando da passagem. Da morte para a vida. E que um dia também nós vamos passar da morte para a vida. Essa é a nossa esperança. Nós oramos gratos. Em nome de Jesus. Amém.